Então vamos lá, paz irmão, paz irmã, amigo e amiga que me assiste, eu sou o evangelista Rubenson Mundel, estou hoje aqui para ministrar a quinta videoaula da Escola Bíblica Dominical, na lição dos adultos. Nós estamos estudando nesse trimestre até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Essa é a revista desse trimestre. Chegamos hoje então à nossa quinta videoaula, que data do dia 29 de outubro de 2023 e traz por título Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. O nosso texto áureo está em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A nossa verdade prática: o Espírito Santo derramado no Pentecostes é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 8 e do verso 14 ao verso 18. Vamos então concluindo essa parte introdutória. Uma característica notável do movimento pentecostal, desde o seu início, na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Nesta lição, estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nesses últimos dias. Então já está aí a nossa introdução de forma sempre clara, sempre rápida, precisa. Querido irmão, querida irmã, você que está sempre aqui comigo, sempre é um privilégio tê-lo por aqui, uma alegria poder compartilhar a missão de transpassar, ou melhor dizendo, de passar, as lições da Escola Bíblica Dominical aos corações dos irmãos. Você que está sempre comigo, confira se você já é inscrito aqui do meu canal do YouTube. Se você for inscrito, já ativa o sininho para receber todas as notificações. Você, querido irmão e irmã que está chegando aqui, quem sabe pela primeira, pela segunda vez, quem sabe você estava procurando pela lição de número 5 no YouTube, o algoritmo do YouTube te direcionou ao meu canal do YouTube e você chegou aqui agora. Eu não te peço a sua inscrição, eu não peço o seu like, eu só te peço uma coisa: assiste essa videoaula até o final, e no final dessa videoaula, se alguma coisa que eu ministrar agregar na sua vida, na sua casa, para sua família, se eu trazer aqui algum conhecimento que você ainda não tinha, então lá no final, quem sabe você se considera inscrever-se aqui no meu canal, deixar o teu like nessa videoaula e quem sabe um comentário, mas isso no final. Agora eu só quero que você assista essa videoaula e eu quero que o Espírito Santo fale com você, abençoe a tua vida, edifique a tua casa e a tua família. Vamos ao tópico 1. Tópico 1. Uma perspectiva pentecostal de missões. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles: somos evangélicos. Historicamente, o evangélico é o conhecido, ou melhor dizendo, é conhecido como alguém que enfatiza, número 1, o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. Número 2, a autoridade bíblica. E número 3, o apelo de anunciar a Cristo aos outros. Basicamente, esses princípios são os que os evangélicos têm em comum, Então a gente nota que tanto o compromisso pessoal de cada pessoa, o compromisso é pessoal, é meu, é teu. Eu sempre digo que filho de crente não é neto de Deus, porque Deus não tem neto. O compromisso é pessoal. A salvação é individual. E assim como está aqui na lição, a autoridade bíblica, a gente crê dessa forma, a gente crê na autoridade bíblica. Logo após eu já vou deixar um texto comprovando essa autoridade bíblica e o apelo, de anunciar a Cristo, o desejo que brota, que nasce, que arde no coração do novo convertido de anunciar a Cristo a todas as pessoas. Então esses pontos são em comum. Vamos em frente. Eles tornam-se
num impulso evangélico com raiz histórica na tríplice ênfase da reforma protestante. Número 1, a autoridade das escrituras. Agora sim eu quero deixar o texto para você. Abra sua Bíblia juntamente comigo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Então a gente crê na inerrância da Bíblia, a gente crê na palavra de Deus, inspirada pelo Deus da palavra. Número 2, a salvação pela fé. Aonde está isso? Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crerdes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A fé. Número 3, o sacerdócio universal dos crentes. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, resumindo o subtópico 1 do tópico 1, nós cremos na inerrância da Bíblia, nós cremos que a Bíblia é inspirada, nós cremos também na salvação pela fé, assim como Romanos diz: se com a boca confessar e se com o coração crer, será salvo. E nós também cremos num sacerdócio universal da igreja, porque a igreja é a nação santa, a geração eleita, o povo adquirido e o sacerdócio real. Glória a Deus. Vamos ao subtópico 2 do tópico 1. Somos pentecostais. Com o termo pentecostal, nos referimos ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também. Ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experiência experimentada pelos cristãos do século I. E o texto que nos deixa garantida essa promessa, essa experiência, está em Atos, capítulo 2, versículo 39, que diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão de longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então a promessa era para a igreja do primeiro século, do segundo, do terceiro, do 10º, do século 21. A promessa é para nós, é para vós e é para todos quanto Jesus chamar. Creia. Vamos avançando, subtópico 3. Contribuições pentecostais às missões. Uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. Esse entendimento está na base do importante crescimento evangélico depois das missões operadas pela obra pentecostal. Nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo, um lugar semelhante aos que os crentes do Novo Testamento deram em Atos dos Apóstolos, né? E qual é que é o lugar que a gente dá ao Espírito Santo? O lugar de primazia, o lugar de destaque, o lugar de estrela, o lugar que dele lhe pertence. O Espírito Santo é a primazia da obra de missões.
E eu quero citar 2 textos para ti agora. O primeiro está em João, capítulo 14, versículo 16, que diz: e eu rogarei ao Pai, que ele vos dará outro Consolador, para que vós não ficais órfãos. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então essa é uma promessa que Jesus deixou aos seus discípulos, quando ele estava falando aos seus discípulos que ele iria ao Pai, mas que os seus discípulos não ficariam órfãos. Ele rogaria ao Pai que vos enviasse o Consolador, e o Consolador que foi enviado em Pentecostes é o mesmo que está comigo e contigo aqui agora. Ele não mudou, ele não é outro, ele é o Espírito Santo de Deus. Então, por que a gente dá essa primazia tanto a Jesus como cabeça da igreja, quanto ao Espírito Santo, que está conosco e nos rege em todas as funções e obras da igreja na face da terra? João capítulo 15, versículo 5 diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então não adianta, meu irmão, minha irmã, a gente querer fazer a obra, ser bem sucedido no reino de Deus, se a primazia não estiver em Jesus e no Espírito Santo de Deus. Não há obra bem sucedida, não há missão bem sucedida, não há família bem sucedida, não há casamento bem sucedido, não há educação de filhos bem sucedida, se o Espírito Santo não for a primazia de tudo que a gente for fazer. Tudo que a gente for fazer, a gente precisa dar a primazia ao Espírito Santo e contar com a ajuda de Jesus Cristo, porque ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então, se alguma coisa está dando errado, se alguma coisa está fora do eixo, está descentralizado na tua vida, quem sabe, se você pedir ajuda do meigo amigo Espírito Santo, der a primazia a ele e recorrer a Jesus Cristo, as coisas vão começar a ir para o seu lugar. Glória a Deus. Então já está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico de número 1. Eu já quero te dar um aviso também, que a gente tem um grupo do Telegram. Eu vou deixar, no final dessa videoaula, eu vou deixar um link para você poder acessar o link, assim entrando no grupo do Telegram da EBD. Ali eu deixo um PDF com o resumo da aula de hoje, com todos os textos bíblicos que eu uso. Às vezes eu boto diversos textos bíblicos e não dá tempo para a aula não ficar tão extensa de citar todos os textos. Eu cito alguns, mas lá no grupo do Telegram tem um resumo de cada videoaula, com todos os textos que eu uso, tópico por tópico, subtópico por subtópico, e você pode acessar isso de graça, só entrando no grupo do Telegram no final dessa videoaula. Vamos ao tópico 2. Tópico 2, a obra missionária depois do Pentecostes. O tópico 2 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a causa da obra missionária da primeira igreja. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até os confins da terra. Por isso, o período em que a igreja cristã viveu seu maior crescimento foi o do primeiro século de nossa era. Ali começou o poderoso movimento de missões. Nesse sentido, os 8 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos explicam a razão desse crescimento, antes de sair para alcançar as nações com o Evangelho. Os discípulos deveriam estar revestidos de poder. Isso se cumpriria fielmente em Atos capítulo 2, né? E eu quero ir a um texto bíblico contigo. Abra sua Bíblia, anote
todas as referências bíblicas que eu passo. Depois, com o tempo, leia o texto, contexto imediato, para que você possa, assim, cada vez crescer mais no seu conhecimento, no desenvolvimento do seu ministério. Lucas, capítulo 24, verso 49, diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aqui está o ponto crucial, o ponto culminante de todo o evangelho, de toda a obra de missão, de todo o ministério poderoso perante o Senhor nessa terra. Qual é o ponto crucial? O revestimento de poder. Tem muita gente querendo pregar, querendo cantar, querendo evangelizar, querendo fazer missão, sem estar revestido de poder, irmão. Sem o revestimento do Espírito Santo, a gente não consegue alcançar o coração das pessoas. É o Espírito Santo que convence o homem do juízo, do pecado, da justiça. E a gente precisa desse revestimento para ser bem sucedido no desenvolvimento do nosso ministério. Então a palavra para a minha vida, para a tua vida, para o meu chamado, para o meu ministério, para o teu chamado, para o teu ministério é: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Vamos avançando. Subtópico 2. A expansão missionária da primeira igreja. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas além das fronteiras da Palestina. O livro de Atos dos Apóstolos relata, de forma detalhada e precisa, o avanço missionário da igreja do primeiro século. Embora o livro de Atos destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, pois ele estabeleceu igrejas nas 4 províncias romanas, na Galácia, em Macedônia, em Acaia e na Ásia. Também estão registrados trabalhos importantes de homens e mulheres de Deus, tais como Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo, Áquila e Priscila. Nesse aspecto, podemos dizer que o diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar para um africano. Então, a Bíblia relata que o diácono Filipe, ele é o primeiro missionário da igreja moderna, da igreja do primeiro século, da igreja primitiva, aonde o Espírito Santo o envia para pregar a um africano. Ele vai pregar a um eunuco que era etíope. E vamos ao texto, eu quero ler contigo esse texto. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 até o 32 somente. Eu quero ler contigo esse texto. E o verso 26 diz: E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para o lado sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: E foi levado como a ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua
boca. Olha que interessante. O primeiro missionário, assim podemos denominar Filipe, o diácono Filipe, evangelista, ele encontra então com um eunuco que estava no seu carro, voltando para a sua terra. O Espírito Santo avisa, ele corre, alcança o eunuco, e quando ele chega do lado do carro, o eunuco está lendo sobre o profeta Isaías. E ele pergunta, tu entende o que tu lê? E ele fala, não, como eu entenderei se alguém não me ensinar? Então ele sobe no carro e o texto que ele está lendo é um texto sobre Jesus. Que Jesus foi levado como ovelha muda ao matadouro, isso à cruz do Calvário, e como o cordeiro diante dos que o tosquiam, não abriu a sua boca, assim Cristo não abriu a sua boca. Olha que interessante, o primeiro missionário que prega, ele vai pregar sobre o Cristo e o Cristo crucificado. O que é isso? É a mensagem de Jesus que faz a diferença na obra de missões. Irmão, a mensagem ainda é a mesma. Não, eu vou repetir. Parece simplório, mas é. A mensagem ainda é a mesma. É Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus ainda precisa ser o centro das nossas mensagens. As nossas mensagens precisam trazer Jesus como ênfase maior. O homem não pode ser o alvo, o homem não pode estar no centro. A mensagem do Evangelho tem que ser resumida na pessoa de Jesus Cristo. Se o Jesus não é o centro da tua mensagem, se Jesus não tem sido o ponto alto da tua mensagem, se Jesus não tem sido o destaque na tua mensagem, reveja as tuas mensagens. Se Jesus não tem sido o centro do teu louvor, se Jesus não tem sido o centro da tua adoração, reveja a adoração que você tem prestado a Deus. Jesus tem que ser o centro da nossa vida cristã. Glória a Deus. Vamos em frente então. Subtópico 3 do tópico 2. Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. De perseguidor dos cristãos, Paulo se tornou apóstolo dos gentios. O apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Com esse entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano de salvação de Deus com os homens, e impulsionada pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingiria a escala mundial. Podemos ver isso no ministério de Pedro com o centurião Cornélio, o trabalho de Filipe, a igreja missionária de Antioquia, bem como em Roma e outras regiões longínquas, com o ministério apostólico de Paulo. E eu quero destacar aqui, para nós concluir o tópico 2, pelo menos duas coisas. A primeira é que Deus não faz acepções de pessoas. E a segunda é a preocupação de Deus com a salvação de todos os homens. Eu demarquei aqui 3 textos sobre Deus não fazer acepções de pessoas. Eu vou citar apenas um e dar apenas uma referência. Se você quiser os demais textos, entre no grupo do Telegram, que lá vai estar o PDF da aula de hoje com todas as referências bíblicas, tá bom? O primeiro texto, que Deus não faz acepções de pessoas, está em Atos, capítulo 10, versículo 34, que diz: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. E tem mais 2 textos que corroboram com essa ideia, e isso eu vou deixar para você então entrar no grupo do Telegram e achar. Também o texto que Deus se preocupa com a questão da salvação de todos os homens, teria diversos textos, eu vou citar apenas um, Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz: Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então está aí o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para a nossa vida do tópico 2. E se tudo isso já tem sido bênção na tua vida, deixe a sua mãozinha no like aqui nessa videoaula. Eu já quero avançar contigo ao tópico 3,
tópico 3, a ação do Espírito Santo e a obra missionária. O tópico 3 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a função do Espírito na obra missionária. Dentre as muitas funções do Espírito Santo estão as de ungir, inspirar, separar, enviar o homem e a mulher para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. Por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Vemos esse princípio com o nosso Senhor Jesus, que foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício do seu ministério. Em outros momentos, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com os problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fosse a evangelização. E eu quero destacar aqui nesse ponto da lição a importância da unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Irmão, se homens como os apóstolos que andaram com Cristo, que foram discipulados por Cristo, que aprenderam direto da palavra viva que era Cristo, precisaram da unção do Espírito Santo. Se o Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, precisou da unção do Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, para fazer a obra de Deus, quanto mais eu e você. Eu repito, se eles precisaram do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, quanto mais eu e você dependemos do Espírito Santo para desempenhar o nosso ministério. Eu quero ir a um texto contigo e depois eu volto aplicando isso para a nossa vida. O texto está em Mateus, capítulo 3, versículo 16, que diz: E sendo Jesus batizado, subiu logo das águas, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Olha bem, a Bíblia diz que Jesus ele foi batizado por João o Batista, e que após Jesus ser batizado e sair das águas, a Bíblia diz que o céu abriu, o Espírito desceu e o Pai bradou. Então aí está um ponto culminante do ministério de Jesus, porque a partir desse ponto do batismo e da unção, Jesus ele vai jejuar 40 dias e 40 noites e vai começar o seu ministério. Então a gente percebe que o Filho de Deus, o Jesus, a palavra encarnada, o Verbo, ele foi ungido, ele precisou orar, ele precisou jejuar. Como eu e você vamos fazer a obra sem oração, jejum e a unção do Espírito Santo? Eu sei que tem muita gente por aí que às vezes recebe de Deus um dom, um talento, um ministério, e o dom, a Bíblia diz que é dado sem arrependimento. Mas tem muita gente indo na força do dom, na força do talento, mas que já deixaram e esqueceram da unção, da dependência do Espírito Santo, do temor de Deus para desempenhar o seu ministério. Irmão, se eu posso te dar um conselho nesse momento busque a Deus, ore, jejue, consagre, porque somos todos dependentes do Espírito Santo e da unção dele para fazermos a obra de Deus. Aleluia! Vamos em frente. Eu já quero avançar contigo ao subtópico 2 do tópico 3. O Espírito Santo capacita para a obra. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação ao mundo. Em Atos 16, temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. Nesse sentido, o Espírito Santo também é o instrutor dos ministros da palavra de Deus no exercício da proclamação da mensagem no campo missionário. Não por acaso, a ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente do livro de Atos, a ponto de o livro ter sido chamado de
abre aspas, os atos do Espírito Santo. Tanto o ministério público de Jesus, quanto o ministério público da igreja primitiva, foram iniciados sob a experiência do Espírito Santo. Irmão, e eu destaco mais uma vez aqui a importância desse ministério do Espírito Santo no nosso meio. Se, como eu disse, Jesus, os apóstolos, os pais da igreja precisaram da unção do Espírito Santo, quanto mais eu e você, quanto mais a nossa geração, quanto mais no nosso tempo. A gente tem vivido dias maus, dias trabalhosos, aonde tudo e todos tentam a todo tempo minar a base da igreja, minar a base da eleita de Deus. É por meio da televisão, é por meio de novela, é por meio de séries, do teatro, do cinema, de revistas, de jornais, de redes sociais. Todos os meios estão sendo usados para coagir a igreja, para minar a igreja. A nossa única saída, o nosso único escape é, em primeiro lugar, sermos dependentes do bom amigo Espírito Santo, sermos cheios da sua unção e da sua presença, e estarmos com os nossos ouvidos espirituais aguçados para o seu comando e a sua ordem. Então que a gente possa, querido irmão e querida irmã, entender que sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Sem a ação do Espírito Santo, nunca teremos êxito na obra missionária e no reino de Deus. Glória a Deus. Eu já quero avançar contigo ao subtópico 3 do tópico 3. Deus age por meio do Espírito Santo. Na obra Verdades Pentecostais da CPAD, o pastor Antônio Gilberto descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. Ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. É o que observamos no livro dos Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja. Ali fica claro que o Deus da Bíblia não é o deísta, isto é, impessoal, que se encontra longe do seu povo, mas ele intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com a sua igreja pelo poder ativo do Espírito Santo. Assim, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo com eficácia e direção divina. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito direta na obra missionária é uma ênfase dos pentecostais. E se a gente teve êxito, teve sucesso até agora na obra missionária, na obra de evangelização, é porque a igreja tem dado primazia à ação do Espírito Santo de Deus, e que nós possamos ensinar às novas gerações a importância de sermos dependentes do Espírito Santo. A Bíblia diz em Provérbios que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor, é através do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga que me assiste, está aí o resumo prático, claro e objetivo da lição de número 5, com aplicações práticas para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família
e para o nosso ministério. E se tudo isso foi bênção na tua vida, agora sim eu te peço, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal do YouTube, deixe a sua mãozinha no like e, se possível, deixe um comentário para eu saber como eu tenho abençoado a tua vida, a tua casa, a tua família e o teu ministério. Lembrando também que toda segunda-feira ao meio-dia tem uma nova videoaula aqui no meu canal do YouTube postada. Você pode estar assistindo. Você, querido irmão, querida irmã que gosta de sempre ouvir as minhas videoaulas, venha, assista, deixe seu comentário, deixe seu like. Você, querido irmão, irmã que é professor, pode também estar assistindo para pegar subsídios bíblicos, para também ajudar na preparação da sua aula. Você, quem sabe, que ministra na sua congregação, a convite, você pode usar os subsídios bíblicos que deixamos durante a videoaula, que também deixamos no PDF, que é publicado e postado no grupo do Telegram. Você pode estar usando esses subsídios para também fazer a preparação da sua aula. Sempre lembrando que aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem um link que te leva para o meu perfil do Instagram. Você que deseja me seguir no Instagram, clique no link, você será redirecionado ao meu perfil do Instagram. É só clicar em seguir, você estará me seguindo no Instagram. Também tem um número de WhatsApp para agendas e eventos. Também eu tenho o grupo do Telegram, que você pode entrar no grupo ali, a gente conversa, vocês me fazem perguntas, eu respondo sobre a lição, sobre o trimestre, sobre a Bíblia em geral, e também tem o resumo da videoaula em PDF com todos os textos que eu uso. Então, querido irmão, querida irmã, tem diversos canais para a gente estar em contato. Muito obrigado por mais uma vez estar comigo aqui nessa videoaula. Eu estou falando um pouquinho mais baixo hoje, eu estou um pouquinho ruim da gripe, esses calorão, pelo menos eu sou do Rio Grande do Sul, a gente mora em Novo Hamburgo, e aqui está muito calor, muito frio. Um dia chove e está extremamente frio, um dia não chove e está extremamente calor. Nós estamos num dia com 30 graus, no outro dia já estamos com 15, 16 graus, então a temperatura fica oscilando. Eu estou um pouquinho agravado da gripe, mas é só por isso que a minha voz está um pouquinho mais baixa hoje. Eu estou num tom um pouquinho mais ameno nessa videoaula, mas conto com as orações, melhor dizendo, de todos os irmãos. Querido irmão, querida irmã, você que me assiste, o desejo da minha alma é que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a obra das tuas mãos e que aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula, graça e paz.